Por mais que tenha sido apenas um ano no Cruzeiro, foi um ano marcante. Tem aquele mais resenha? Tem dois que marcaram muito, né? E o outro no Flu é o Fred, né? Que ele me surpreendeu muito. É uma cidade que eu me identifico muito e, enfim, na verdade eu tenho muito orgulho de ser um Juiz de Fora, né? Ali o Paulo Henrique, o Neymar já estava quase subindo, o Neymar acho que subiu em 2010. Vamos lá, Davi. Fala galera ligado no YouTube da Tribuna de Minas. Hoje a gente vai estrear o quadro De Primeira. Vamos trazer personagens dos esportes que têm uma relação com o Juiz de Fora e nada melhor que estrear com esse cara que é fenômeno. O Hudson tem passagens por Santos, São Paulo, Cruzeiro, Fluminense, campeão da Copa do Brasil, da Taça Rio. É um grande prazer falar com você, Hudson. Ô, Davi, o prazer é meu de estar aqui. Eu que sou um juiz forano, né? Gosto muito da cidade, sempre que posso estou aqui. Enfim, vamos bater um papo aí. E eu queria começar com você, Hudson, falando dessa sua relação de Juiz de Fora. Se tem alguma pessoa que te marcou, algum momento que você lembra, qual que é a sua relação com o futebol de Juiz de Fora? Pô, minha relação com o futebol de Juiz de Fora é total, né? Eu conheço praticamente todos os principais clubes da cidade, fiz escolinha no Tupi, tive uma pequena passagem no Tupinambás, joguei futebol de salão no Bom Pastor, no Olímpico. Enfim, eu conheço bem o futebol da cidade e conheço bastante treinador aqui. Para onde eu vou, sempre falo muito bem daqui, porque acho que Juiz de Fora é um centro de talentos, né? A gente sabe que saem muitos jogadores daqui, não só de futebol, mas outros atletas de outros esportes também. É uma cidade que eu me identifico muito e, enfim, na verdade eu tenho muito orgulho de ser um juiz forano, né? Aquele momento que te marcou mesmo, que é a primeira coisa que você pensa quando perguntam da sua carreira. Com certeza é o título da Copa do Brasil com o Cruzeiro, né? Ali foi o auge, o ápice na carreira, né? Até porque um título marca muito uma passagem do jogador. Por mais que tenha sido apenas um ano no Cruzeiro, foi um ano marcante para mim. E sobre o seu começo tardio, Hudson? A gente vê muitos jogadores estourando jovem, né? Desde cedo. E você não, você começou no interior de São Paulo até explodir no São Paulo. Eu fiquei no Juiz de Fora até os 15 anos, no Tupi. E depois tive uma oportunidade em Curitiba de jogar num time pequeno da região metropolitana de Curitiba. Lá eu fui para um outro time e de lá eu me profissionalizei, fiz meu primeiro contrato profissional. E aí eu fui para o Santos. Eu tive uma passagem no Santos, eu fiquei no Santos de 2006 a 2010. Pegou aquela época de ouro do Santos, começando ali. Peguei começando ali o Paulo Henrique, o Neymar já estava quase subindo, o Neymar acho que subiu em 2010. 2008 eu cheguei a passar um ano no profissional, cheguei a fazer uns 6 jogos, mas assim, bem tímido ainda, né? Era um menino muito jovem, ainda faltava muito amadurecimento para mim. E dali eu comecei a ser emprestado. Aí eu fui para o Ituano, fui para o Comercial de Ribeirão Preto, Red Bull Brasil, tive no Oeste, fui campeão da Série C no Oeste. Aí depois, em 2014, disputei um Paulistão pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Mas aí já com 25 anos, né? E aí a gente foi muito bem lá e aí surgiu a porta do São Paulo. Foi, né? o Muricy, inclusive. Muricy Ramalho. Eu fui a última contratação da era Juvenal Juvencio, né, que marcou a época lá. E o treinador era o Muricy Ramalho. A gente quer falar de jogador mesmo. Tem aquele mais resenha, um que você atuou junto, aquele que anima o vestiário, que faz a brincadeira. Tem algum assim que você fala, pô, esse cara aqui, eu não conseguia ficar sério com ele? Tem dois. Que marcaram muito, né? Um é o Reinaldo no São Paulo, que ele é muito engraçado, acho que todo mundo deve saber disso. E o outro no Flu é o Fred, né? Que ele me surpreendeu muito positivamente, primeiro porque é uma figura muito importante dentro do Fluminense, é um ídolo mesmo da torcida, mas como pessoa, como ambiente no dia a dia, é um cara sensacional e sempre falo muito bem dele aí. Queria ver com você também sobre o Hernanes, o Profeta. Aquele vídeo ficou bem marcado de você entregando a faixa de capitão para ele. Qual que é a sua relação com ele? O Hernanes é mesmo esse cara fenomenal que todos falam? Mas o Profeta é inteligentíssimo, não só dentro de campo, mas fora também. Outro dia até tomei um vinho, que ele tem uma vinícola na Itália, né? Tomei um vinho dele, aí trocamos mensagem e tal. Ele é um cara muito entendido do assunto. Hernanes é um espelho, né? Aquele momento ali foi um baita momento importante, porque o Hernanes em 2017 ele volta para o São Paulo, tem um ano incrível, ele é eleito até o craque do Campeonato Brasileiro, ele praticamente comanda aquela
aquela campanha que o time brigou para não ser rebaixado. E aí em 2018 ele sai, em 2019 ele retorna. Só que o Hernanes, eu tenho quase 200 jogos no São Paulo, mas o Hernanes tem uma história maior no São Paulo do que a minha. E nada mais justo do que naquele momento eu ter passado a braçadeira para ele, porque ele realmente é um ídolo da torcida, é um cara que marcou a época ali. Queria ver com você de uma história engraçada do futebol. Aquela que também que você pensa de primeira quando fala, alguma resenha, alguma coisa assim. Teve esse momento? Tem várias. Uma que eu sempre falo é que eu concentrava com o Pato no São Paulo, né? E ele nunca levava pasta de dente, não levava desodorante, era largado tudo. Acabava que ele sempre usava as minhas coisas. Mas é uma história que eu sempre conto, mas eu tenho várias, irmão. Se eu lembrar aqui, eu lembro quando eu era pequenininho, quando a gente saiu de Juiz de Fora para ir jogar em Curitiba, a gente sempre passou uma certa dificuldade lá com alimentação e tudo. A gente às vezes tinha até que quebrar algumas cadeiras de madeira para fazer lenha, para esquentar comida. A gente treinava, fazia o treinamento físico, corria na BR toda, lá na região metropolitana de Curitiba. Tipo assim, tem muitas histórias, várias passagens engraçadas, né? Por exemplo, eu tive um treinador, Luiz Carlos Martins, no Oeste, que a pré-eleição dele era 1h30, mas 1 hora de pré-eleição era ele contando piada, pô. Então, tipo, o Diniz, por exemplo, é um cara que antes do jogo ele gosta que todo mundo faz uma roda e todo mundo tem que dançar ali, faz uma apresentação, tipo, dançando. Sim. Tipo, para descontrair, para tirar um pouco daquela tensão do jogo. Enfim, tem muitas resenhas legais. Pra galera que não sabe, o Hudson mesmo com proposta decidiu aposentar, parou de jogar futebol, mas vai continuar no meio, vai continuar como empresário. E por que também que você decidiu não aceitar as propostas? Se você puder falar os times que você teve proposta, um geral mesmo desse começo de uma nova era do Hudson. Eu comecei a amadurecer a ideia da transição, né? Quando veio a pandemia, né? A pandemia chegou muito forte, ela trouxe uma nova realidade para todo mundo. E aí eu comecei a pensar, cara, eu estou com 32 anos, eu preciso começar a pensar na minha transição. O que eu realmente vou fazer, o que realmente eu vou me dedicar no pós-carreira. E aí comecei a fazer alguns cursos na CBF, fiz curso de intermediário, fiz curso de gestão, fiz curso de análise de desempenho durante esse período. Em 2021, acabou que eu tive a lesão mais séria da minha carreira, que foi a lesão no joelho. E aí eu ainda tive mais tempo de poder estudar, de poder ter uma rotina de trazer um conhecimento e de me preparar também mais para o pós-carreira. E aí quando acabou o empréstimo com o Fluminense e consequentemente também com o São Paulo, eu ainda estava disposto sim a continuar jogando, não posso negar, mas a minha cabeça já estava sabendo que eu poderia também já partir para o outro lado. E aí comecei a entender o mercado, o que estava chegando de proposta, quais os projetos que estavam sendo propostos para seguir. Eu sempre fui um cara muito movido à ambição na carreira. Hoje a gente, igual quando eu fui para o Fluminense, o presidente, o diretor e o Odair Ramos me ligaram. Se a gente quer voltar para a Libertadores. O time tinha brigado para não cair em 2019, a gente quer voltar para a Libertadores. Aí me contrataram, a gente conseguiu fazer uma campanha boa e voltou para a Libertadores. Então, tipo assim, foram sempre projetos que eu achava que ia acrescentar para a minha carreira. E não apareceram, a verdade é que não apareceram projetos que eu acreditava que seriam bons para mim, nem só pela parte financeira, mas como carreira, como profissional mesmo. Apareceram certo mesmo, 2 situações de Série B, mas de times que muito incerto de como que eles iam se comportar no campeonato. E aí eu amadureci a ideia, conversei com o Luciano, que é meu empresário, a gente decidiu já adiantar um pouco, abreviar um pouco o fim da carreira, para começar a viver essa nova fase. Você falou que agora quer ter mais tempo livre também, é claro, curtir com a família. E agora o Hudson como pessoa mesmo, o que ele gosta de fazer? O futebol é uma profissão, com certeza acaba sendo um hobby também, mas tem alguma coisa ali que você gosta de fazer fora das 4 linhas? Algo que você fala assim, pô, isso daqui eu curto demais, alguma coisa com a família? Cara, eu sou bastante família, né? Inclusive, minha esposa está esperando a minha primeira menina, eu tenho 2 filhos, a gente está esperando uma menina agora. Parabéns. Obrigado.
E a gente está bem feliz, inclusive agora eu vou ter mais tempo, né, de aproveitar minha filha e tudo, uma coisa que infelizmente o futebol me distanciou um pouco disso, né, em relação aos meus filhos. Mas eu gosto, por exemplo, eu adoro jogar tênis. Pô, tênis para mim é o esporte, depois do futebol, o esporte que eu mais gosto de praticar. Mas gosto de ler muito, gosto de ir assistir jogos, por exemplo, gosto de sair para jantar, tomar um bom vinho. Enfim, acho que são coisas que dão um equilíbrio, né, nessa correria que a gente tem no dia a dia, que você traz um equilíbrio até para distrair, para ficar com a cabeça boa sempre, né? E falando desse seu novo projeto, puxando por esse lado de Juiz de Fora também, por você ter começado aqui, tem algum jogador de Juiz de Fora que você já está de olho, já está querendo conseguir um time para ele? E em geral mesmo, o que você vai fazer por Juiz de Fora, que foi onde você começou? Cara, Juiz de Fora é um berço, né? Eu tenho contato com um treinador de Tupinambás, de Tupi, de Uberabinha. A gente tem outros contatos de outros times que estão surgindo na cidade. A gente, sim, vai fazer um monitoramento grande aqui na região, vai procurar abrir as portas para esses meninos. E não só abrir as portas fora, também trazer possíveis investidores para os times daqui, para que eu sempre acreditei muito que Juiz de Fora precisa ter um time pelo menos numa Série B de Campeonato Brasileiro. Pela cidade que tem, então acho que talvez você trazer, você profissionalizar um pouco o futebol da cidade vai trazer resultados melhores, né? Claro que tem que ter um trabalho muito bem feito, tem que ser uma coisa muito bem estudada, tem que trazer pessoas sérias e para se juntar com as que aqui estão e sempre se disporam a fazer esse trabalho, mas há muito a ser explorado no futebol de Juiz de Fora, isso aí a gente não tem dúvidas. Vira e mexe, sai jogadores bons aqui, né? Então, por que já não fazê-los aqui desde pequeno e que eles se tornem profissionais aqui e ajudem os próprios times da cidade, né? Eu acho que isso é muito possível, é algo que eu quero explorar, sim. Inclusive, estou trazendo até uma escolinha do PSG para Juiz de Fora, no intuito de trazer uma metodologia de treino para ensinar o futebol mesmo para os meninos desde 4 anos, que a escolinha ela traz uma metodologia de treino que se assemelha aos times profissionais. Então, se você consegue levar isso para os meninos bem novinhos, então a chance de você criar bons jogadores é muito grande, entendeu? E, enfim, estou com outros projetos aí também. E a Juiz de Fora, ela pode e precisa ser muito mais explorada e com certeza eu tenho isso na minha mente também. E essa parte de empresário, você prefere só ficar na parte de jogador ou é talvez um projeto futuro seu investir no Tupi, no Tupinambás, como clube em si e não só no jogador? Então, o ideal para um empresário, apesar que ele não pode ter direito econômico de nenhum jogador, a CBF não permite, mas o ideal para o empresário é que ele tenha sim um time, né? Um time de futebol, como o Eduardo Duran tem a Tombense, como a gente sabe que outros empresários grandes têm outras equipes. Para que assim ele possa ter mais segurança para trabalhar, que ele possa desenvolver melhor o trabalho, que ele possa encaixar os jogadores e deixá-los em atividade sempre. Juiz de Fora a gente tem boas equipes que podem ser feito esse trabalho em parceria com as administrações que já tem. Times centenários, né? A torcida do Tupi também. Sim, são times consolidados. Maior do interior, né? Mas imagina a gente consegue fazer com essa nova moda de SAF agora, trazer algum projeto para algum time desse. Né? A gente sabe que tem um ganho, que tem um ganho não só administrativo, mas financeiro e esportivo também para os clubes. Mas no primeiro momento não, porque isso eu acredito que seja uma segunda etapa, né? Porque acho que para você iniciar um projeto desse, você tem que estar mais estruturado, você tem que se dedicar inteiramente para isso, você não pode ter muito foco em outras coisas. O que nesse momento inicial eu não consigo fazer. Né? Entendi. E você como empresário dos jogadores, assim, o que você acha que você pode fazer diferente em relação aos outros? Há muito a ser feito, né? A gente sabe que tem bons profissionais no mercado, mas é um mercado que tem um preconceito, sim, porque vira e mexe sai alguma reportagem, algum empresário que lesou um clube ou lesou um atleta. Eu como jogador, eu tenho certeza que eu sei o que eu espero de um atleta, como eu fui jogador, eu sempre esperava.
E eu tive um exemplo muito bom na minha carreira, que foi meu empresário. Quando ele me conhecia, ele falou assim: Hudson, eu não tenho dinheiro para te dar, você não precisa assinar nada comigo, mas eu vou dedicar o meu tempo a você. A gente vai se falar todo dia, o que a gente precisar eu vou estar junto de você. Se você estiver no Ituano, igual eu tive, eu vou estar junto. Se você estiver no São Paulo, eu vou estar... E ele sempre esteve. O tratamento dele comigo nunca mudou, independente de quanto eu ganhava ou de qual clube eu estava. Ele sempre foi a mesma pessoa. E assim, eu acho que é isso que o jogador necessita. O jogador precisa de um empresário, de um agente, que cuide dele como pessoa. Não só para fazer o contrato, para assinar ali o contrato com o clube. Precisa de um cara no dia a dia mesmo, para assessorar em como se comportar fora de campo, em como lidar com o dinheiro, em como cuidar da sua família, em como priorizar a parte atleta, que hoje a gente sabe que não basta ser jogador de futebol mais, você tem que ser um atleta. Então, se você passa 3, 4 horas no clube durante um dia todo, é muito pouco, você tem que ter um complemento depois, você tem que se cuidar depois, você tem que dormir cedo, você tem que cuidar do seu corpo. Então, acho que um jogador, para ele ter sucesso na carreira, ele precisa de um agente que cuide desses detalhes que são tão importantes. E eu acho que tem essa lacuna que pode ser preenchida e é algo que eu quero buscar muito, com transparência, que eu acho que muitas negociações são feitas com pouca transparência, com confiança. Enfim, isso é algo que eu vou explorar e que eu tenho certeza que eu posso ter muito sucesso. E nesse seu projeto, é o Projeto Futuro o nome, em Juiz de Fora, o que você pretende fazer? Também essa parte de agenciar algum jogador ou é mais ensinar mesmo? Qual que vai ser a metodologia desse seu projeto aqui em Juiz de Fora? E se você escolher Juiz de Fora só por ser mesmo a cidade onde você começou ou tem algum aspecto que você achou relevante para ter esse projeto aqui? Esse é para formar, para ensinar mesmo os meninos, para trazer algo de novo para a cidade que eu acredito que não tenha com essa metodologia, com esse profissionalismo de treino, mesmo para as idades tão pequenas, entendeu? Algo que eles possam disputar campeonatos não só regionais, mas campeonatos nacionais e tem até campeonato internacional, por exemplo, na França. Então você imagina você trazer essa experiência para as crianças da cidade. Tem possibilidade de fazer intercâmbios, então eu vou criar, eu vou trazer uma ferramenta para Juiz de Fora, que eu sei que Juiz de Fora tem essa demanda de escolinha, dos pais quererem os filhos em um bom espaço. Eu vou trazer ela e vou abrir um leque de opções para esses pais, para esses alunos também se desenvolverem melhor. Né? Uma pergunta que eu ia te fazer, acho que você já falou tudo, mas quem sabe não tem mais alguma coisa, que é o que falta no futebol de Juiz de Fora. Temos muito bons atletas, bons times, centenários. O que falta? Eu acho que falta um pouco de administração, de ser mais transparente. A gente já pegou, pelo menos no meu conhecimento, a gente já pegou bons patrocinadores que já entraram nos clubes e, infelizmente, por más administrações, esses patrocinadores eles saíram ou abandonaram o projeto. Então, acredito que tem que ser feito algo mais profissional, né? Mais transparente, porque no futebol, infelizmente, sem dinheiro você não consegue tocar o futebol. O futebol ele é muito gastoso, né? E se você tiver um projeto com que consiga investidores com confiança, que tenham um retorno financeiro, que vejam que o trabalho, o dinheiro está sendo muito bem empregado e automaticamente o resultado esportivo dentro de campo ele vai ser alto, eu acredito que os clubes na cidade, tanto o Tupi quanto o Tupinambás, quanto os outros que tem, eles vão decolar. Hudson, queria te agradecer, muito obrigado mesmo pelo tempo aí que você teve com a gente, espero que você tenha gostado. E galera aí da Tribuna de Minas, para pagar de blogueiro, né? Ativa o sininho, em breve novos jogadores aí, novos atletas, não só do futebol, de todos os esportes no YouTube da Tribuna de Minas. E é isso, Hudson, muito obrigado mesmo. Se quiser dar um recadinho final aí pra galera. Valeu. Eu sempre gostei muito de Juiz de Fora, volto a repetir aqui. Não tinha muito tempo de estar vindo aqui, agora vou estar mais presente, vou estar participando de alguns projetos na cidade. E me coloco à disposição, literalmente, para poder ajudar a cidade em várias formas possíveis, de acordo com o que eu puder também.